Olá, muito boa noite a todos. Então, nós estamos iniciando mais um estudo do Evangelho e hoje nós vamos falar do capítulo 24, Não coloqueis a candeia sobre o alqueire. E nós vamos começar com uma oração. Amado Mestre Jesus, esteja conosco, iluminando o nosso caminho, elevando os nossos corações, dando-nos paz, amor, tranquilidade. Obrigado, Senhor, por cada bênção recebida. Esteja conosco ao longo deste estudo. Então, nós vamos falar um pouquinho do capítulo 24, em que não coloqueis a candeia sobre o alqueire. E ele inicia com um pequeno trecho, da parábola que está em São Mateus, no capítulo 5, versículo 15. Não se acende uma candeia para colocá-la sobre o alqueire, mas colocam-na em um candeeiro, a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na casa. Então, o sentido da palavra, candeia, alqueire, tem a ver com uma tocha, A candeia seria como se fosse uma tocha a iluminar, tudo que está à sua volta. E o alqueire como se fosse um cesto. Então, por isso que ele coloca, que a candeia ela tem que estar sobre o candeeiro, sobre um lugar alto, a fim de iluminar tudo à sua volta, e não com um cesto em cima, que é o alqueire. E ele faz essa explicação para dar um sentido sobre o nosso conhecimento, que o nosso conhecimento seria essa tocha, seria este, que precisa estar em evidência, iluminando todos à nossa volta. Quando nós temos esse conhecimento, nós temos que levar ao máximo possível ao alcance das pessoas, Nós somos esse candeeiro a iluminar as outras pessoas e não podemos encobrir. E isso ocorre principalmente com o conhecimento relacionado ao Evangelho, que nós temos por responsabilidade, transmitir a mensagem de Jesus. E quando nós temos esse conhecimento, nós devemos transmiti-lo para o maior número de pessoas possível, auxiliando no desenvolvimento dos outros. E aí Jesus continua nos dizendo para nunca ocultar, os ensinamentos. Naquele período de Jesus, como o avanço intelectual ainda era diminuto, ainda estava caminhando, então ele usava das parábolas para explicar os seus conhecimentos, porque a parábola funcionava como um recurso pedagógico a fim de auxiliar aqueles irmãos que ainda não tinham o conhecimento necessário para aprender, para compreender a palavra na sua totalidade. Então, Jesus é tal como nós hoje, utilizamos desses recursos para com as crianças, ele utilizou conosco. E ele não, desta maneira, ele não quis ocultar os mistérios. Na verdade, ele achou um caminho mais tranquilo para que as pessoas pudessem entendê-lo, E até hoje, ainda nós temos dificuldade de compreender, Ainda não temos a evolução necessária para ter esse conhecimento na sua totalidade, mas aos pouquinhos nós vamos nos desenvolver. Então, ele fala também neste capítulo que nós não podemos ocultar os mistérios, Lembram lá no período medieval, as grandes igrejas, elas utilizavam-se, desse ocultar os mistérios, desse conhecimento, para manipular as pessoas, para agir no mal, para dificultar, o caminho. Então, nós não devemos agir desta forma, pegar algo, que nós temos conhecimento e utilizar a nosso benefício para manipular, para iludir as pessoas, porque nós seremos cobrados. À medida que eu ajo de má fé com as pessoas, que eu engano e ludibrio as pessoas com o meu conhecimento, eu também vou ter que
né, resgatar aquilo em algum momento. E aí ele continua falando para nós, né? Quando temos dificuldade em compreender a linguagem alegórica, busquemos, né, o seu mensagem sempre, que vai ser sempre um desafio para nós, essa dificuldade em buscar, né? Vai ser sempre um desafio o conhecimento, mas nós temos que aos poucos nos desenvolvendo, né? Ver. E o conhecimento, ele é proporcional à nossa inteligência. E nós também devemos ter respeito para com o outro. Porque à medida que nós conhecemos a doutrina espírita ou outras doutrinas, nós queremos despejar no outro esses novos conhecimentos. Só que eu devo respeitar a limitação de cada um. Porque eu não posso, né, abalar a fé de alguém, né? Tirar ali tudo que ela tem como conhecimento, né? E não colocar nada em troca. Porque cada um está com o conhecimento de acordo com o seu grau de elevação. E às vezes nós, no intuito de querermos ajudar, né, nós acabamos desrespeitando o outro, exagerando, e o outro fica ali perdido, né? Porque há algumas pessoas que precisam de certas fés, né, de certas coisas, e nós não podemos exagerar, né? Nós não podemos afringir a isso. É como os níveis da escola. No primeiro nós passamos lá pela educação infantil, depois nós fomos ao fundamental, né? E assim nós fomos nos desenvolvendo até chegar, né, no nível superior, né, nas universidades. E assim é com todos nós, em todos os níveis de conhecimento. Então, é aos poucos. Então, a gente não pode fazer com que essa luz, né, esse alqueire, esse candeeiro que nós temos, ofusque as outras pessoas, porque ao invés de esclarecê-las, nós vamos estar ofuscando. E cada um tem o seu tempo, né? E aos pouquinhos as pessoas elas vão querendo, né, saber mais. Nunca nós podemos impor nas nossas falas com o outro. E temos responsabilidade sobre tudo isso, né? Quando eu utilizo, né, a minha fala, eu tenho responsabilidade. E não tirar essa fé enraizada que está nas pessoas, né? Porque ao invés de fazermos o bem, nós vamos desestruturar alguém, nós vamos acabar prejudicando. Então, cada um deve vir ao seu tempo, né? É como a parábola do grão, né? Da semeadura, que Jesus, né, conta a nós. Que cada solo vai receber um tipo de semeadura. Aquele que tiver um solo fértil, um solo bom, vai frutificar. Aquele que será um solo pedregoso, né, ou cheio de espinhos, ou seco, não vai. Assim também é. E cada um ao seu tempo. E aí ele continua falando sobre os sentimentos que nós temos com relação às pessoas. Porque às vezes nós ficamos tristonhos porque as pessoas a quem nós amamos não se interessam ou não querem saber sobre aquilo que nós conhecemos. Mas devemos pensar que vai chegar um dia que a pessoa vai querer saber mais, como chegou o nosso dia. Nós já ouvimos várias vezes as pessoas falando, né? Alguns chegam por amor, outros chegam pela dor, outros descobrem-se em outras, né, ramificações de fé, né, de religiosidade. Então, cada um ao seu tempo.
E se nós temos algum parente, alguma pessoa que nós amamos, que não entende, né, a doutrina espírita, que, né, fica ali com uma certa resistência conosco, devemos ter paciência, né? Porque é difícil o tempo todo nós queremos entrar em embates com as pessoas. Porque tem certas coisas que nós não precisamos lutar, que nós não precisamos entrar em discussões. Somente respeitar e caminhar, né? Sabendo que a nossa fé, ela é algo importante para nós e que ela deve estar entrelaçada com a razão sempre. E a razão, ela vai fortalecer. E se nós queremos que o outro entenda, a melhor maneira de ensiná-lo é através do nosso exemplo. Se nós tratar as pessoas que ainda não entenderam de uma maneira sincera, amiga, respeitosa, o nosso exemplo fará com que essa pessoa compreenda a nossa própria fé. Ela vai perceber a nossa mudança interior. Fala, olha, antes ela era aquela pessoa cólera, agora ela é tranquila, né? Ela é uma pessoa calma, ela respeita, ela é tolerante, né? E aí isso vai despertar ela querer saber, nossa, essa pessoa era tão difícil, hoje ela está ali tão tranquila, tão em paz, com essa paz de espírito, o que será que a motiva a ser assim? E aí, através do nosso exemplo, talvez ela queira saber um pouco mais, né, sobre esse sentido diferente sobre as coisas, né, sobre a forma como nós entendemos o mundo, entendemos os ensinamentos de Jesus. Uma vez que nós temos o conhecimento, uma vez que nós somos essas pessoas que têm algo a transmitir ao outro, nós devemos transmitir com carinho, com amor, né, sem humilhar, né, sem manipular, porque nós temos essa responsabilidade diante disso. E não buscar os nossos interesses materiais ou a nossa ganância, né? Porque quando nós estivermos querendo tirar vantagem sobre isso, nós vamos ficar atrasados no nosso processo evolutivo. Nós vamos estacionar a nossa evolução, porque aí nós vamos estar fazendo mal ao outro. E isso nós vamos ter que recompor. Então, todos aqueles que hoje nós vemos manipulando, ganhando dinheiro, utilizando-se do seu conhecimento para isso, né, para fazer o mal, né, para tirar vantagem das outras pessoas, elas vão responder sobre isso. E nós já sabemos disso dentro, né, do nosso conhecimento da lei de ação e reação. Nada neste mundo que nós realizamos passa em vão diante aos olhos de Deus, e nós vamos ter que recompor. E assim vai acontecer com essas pessoas também. E aí ele segue falando sobre os ensinamentos de Jesus. Que todo o ensinamento de Jesus diz respeito à caridade, à humildade e o amor. E o amor que é a caridade pura, que é você auxiliar todos aqueles o que é possível, né? E aí ele segue falando que é mais importante clarear os olhos de 10 cegos, né, do que de um que se compraz da escuridão. E o que ele quer dizer com isso? Que às vezes as pessoas, elas não querem saber, elas não querem, né, se modificar. E nós devemos deixar, né, o tempo de cada um. É mais fácil nós irmos até aquelas pessoas que querem, né, que têm essa vontade em saber, do que ficar ali insistindo aquele que não quer. Porque ele um dia ele vai ter interesse, né? Porque há pessoas que ainda estão no orgulho, na vaidade, né? Que se julgam maior que tudo, né?
E não adianta nós querermos fazer pressão em cima daquela pessoa para que ela mude, né? Quando o terreno estiver preparado, essa semente ela irá germinar, né? É uma semente que nós vamos plantando nos corações das pessoas e com o tempo ela vai florescer. E assim é também com os outros conhecimentos, né? Quando nós estamos lá na educação infantil, nós plantamos sementes, né, no coração das crianças, que aos poucos elas vão se semear. E assim é com todos os outros conhecimentos. Nós vamos aprendendo e em um certo momento aquilo floresce em nós e nós nos descobrimos em uma profissão, em algo que nós gostamos, que tem a ver com aquilo que nós aprendemos, e nós fazemos os resgates nas nossas mentes sobre aquilo. Então é importante. E até aproveitando, né, este capítulo sobre, né, colocar ali em evidência o conhecimento, aqueles que têm jovens, que têm crianças, né, que eles, né, querem saber mais sobre Jesus, sobre os ensinamentos da doutrina, leve a evangelização, porque a evangelização é a sementinha também a ser plantada de algo bom. Nós sabemos que as crianças, elas são livres, logo elas vão crescer e elas vão escolher qual o caminho que elas querem seguir. Mas é importante que nós plantemos essas sementes do bem, né? Que ela escute sobre amor ao próximo, sobre a caridade, sobre o respeito, né? Sobre essa sensibilização, né? Sobre a solidariedade, né? Que esse jovem ele tenha vontade de estar em um trabalho voluntário, que ele tenha vontade de fazer o bem ao outro. Então, são todas sementes que são plantadas nas evangelizações. Então, o vovô Nestor oferece, né, a evangelização aos domingos, das 9 às 11. Então, quem queira trazer é muito importante para a criança. E os demais centros também oferecem, as outras religiões também oferecem essa parte de evangelização a crianças, né? Cada um com a sua denominação diferente, né? Lá na Igreja Católica tem o catecismo, né? Nas evangélicas há uma outra forma de estudo bíblico, enfim. É importante para aquela criança receber esses ensinamentos sobre Jesus, né? Para que ela tenha uma postura, uma atitude diante da vida positiva, né? Que ela possa agir no bem, pensar no outro, né? Ter essa responsabilidade e esse respeito. Então, cabe a nós, né? Levar esta criança, né? Para conhecer mais sobre a caridade, que é esse amor em ação. Então fica o convite, né, para que possa ali levar essa semente para mais pessoas. Então, finalizando este capítulo, né, esses itens, né, do capítulo 24, sejamos essa luz a iluminar, né, todo, né, o espaço, né, essa candeia em cima do candeeiro, né? Não abafemos, né, com alqueire, com esse cesto, o nosso conhecimento, né? Não deixemos para trás tudo que nós temos de bom a oferecer, porque é um trabalho voluntário que nós podemos realizar daquilo que nós temos por conhecimento que vai fazer toda a diferença. Eu sei um pouquinho de algo e eu posso ensinar este pouquinho de algo? Posso. Vai ser útil para as outras pessoas? Talvez, né? Um carinho que eu possa fazer, né? Tudo que me for possível a realizar. É responsabilidade nossa também poder ajudar o outro, né? Querer ajudar e transmitir este conhecimento. Então fica para nós neste convite do Evangelho a transmitir o conhecimento de uma maneira respeitosa, amiga, né? Cuidadosa, né? Amigável para todas as pessoas,
o quanto mais possível. Então, agora nós vamos para o nosso momento de vibração. Então, amado Mestre Jesus, agradecemos pela vida, por este dia, que o Senhor esteja conosco nos momentos de mais dificuldade, dando paz, luz, que possamos transmitir amor, ternura, carinho a todas as pessoas. Mestre, ilumina aqueles irmãos que estão nos hospitais, aqueles outros que acabam de falecer, os seus familiares, que eles recebam toda a paz e todo o amor que eles precisam. Ampara, Senhor, os corações que estão vivenciando a tristeza, a fome, o desemprego, as desilusões da vida. Ampara cada um, Senhor. Ajuda aqueles irmãos que estão com dificuldades sentimentais, com as suas emoções confusas, que eles recebam todo o amor e toda a luz. Aqueles irmãos que se suicidaram, que eles também recebam paz, amor, para que eles possam ficar bem. Ilumina, Senhor, todos os irmãos que estão pelas ruas de Campinas, passando por necessidades, que o Mestre Jesus possa enviar os seus anjos de amor e de paz, reconfortando os corações, levando o alimento necessário. Abençoa, Senhor, cada um. Cuida das crianças, os assistidos pela Casa da Criança Vovô Nestor, as crianças, adolescentes, familiares, famílias, todos aqueles envolvidos nesta tarefa. Que o Senhor esteja com cada um, nos núcleos e na creche, que cada um receba paz, amor, e esteja tranquilo. E neste momento, iremos pronunciar a oração da serenidade. Deus, concede-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para perceber a diferença. Então, Senhor, que esta oração possa estar presente na nossa vida e que possamos ter harmonia, a paz nos nossos lares. Que o Senhor adentre cada um dos lares pela porta da frente, iluminando cada cômodo, trazendo paz, luz para cada uma das pessoas que lá estão. Que o seu amor esteja presente em todos os momentos de nossa vida. Obrigado por tudo de bom que tem nos dado, pelo alimento, pela vestimenta. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo amor que nós temos de nossa família. Ilumina, Senhor, aqueles irmãos que nos criticam, que nos ferem, que nos machucam. Que eles recebam a paz e o amor que eles precisam. E assim, agradecemos mais uma vez. Esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja. Então, obrigada a todos que estiveram conosco. Lembrando que há também aos domingos, às 8h30 da manhã, né, a live sobre o Evangelho, e que já voltou às tarefas da casa. Então, nós temos a palestra às 10 horas no domingo e o passe que acontece às 9 horas. Então, quem quer, né, ir até o centro, ele está de portas abertas. Então, obrigada a todos, uma boa noite.